Em uma noite de setembro de 1979, um satélite americano captou dois flashes super brilhantes no meio do Oceano Índico. No dia seguinte, o presidente Carter convocou uma reunião na sala de situação. Todos concordaram, este foi um teste nuclear secreto. Quem era o responsável? O primeiro suspeito era a África do Sul, mas faltava-lhes a tecnologia. Então, os Estados Unidos da América voltaram sua atenção para a África do Sul, um aliado militar próximo, avançado tecnologicamente, para conduzir um grande teste nuclear e suficientemente secreto para fazê-lo à noite. Israel. Só havia um obstáculo. Não estava certo se Israel possuía capacidades nucleares. E isso ainda é verdade hoje. Mesmo que todo o mundo assuma que sim, Israel não confirma nem nega. Mas por quê? Existe uma palavra hebraica para a política nuclear de Israel, amimut. Basicamente significa ambiguidade deliberada. Especialistas estimam que Israel possui de 80 a 400 ogivas nucleares, porém sem certeza. Líderes israelenses mantêm silêncio sobre ambições nucleares. Desde sua criação em 1948, a sobrevivência de Israel tem se apoiado em uma forte defesa militar. David Ben-Gurion parecia obcecado em desenvolver armas nucleares, considerando-as o único meio de proteger os judeus em sua terra. Nos primeiros anos, a França foi um grande apoiador de Israel, colaborando no desenvolvimento de suas capacidades nucleares. Na década de 60, Israel ergueu os centros de pesquisa nuclear Dimona e Sorek. É por volta dessa época que se acredita que Israel desenvolveu sua primeira ogiva nuclear. Em uma reunião com o presidente John F., em 1962, Shimon Peres, vice-ministro da Defesa de Israel, foi questionado sobre o programa nuclear israelense. Ele respondeu com uma frase que viria a definir a política nuclear do país. Posso dizer-lhe com toda a clareza que não introduziremos armas nucleares na região e certamente não seremos os primeiros. Essa frase foi o nascimento da Amimut como uma política política. Outros políticos, como Golda Meir e Levi Eshkol, não gostaram da resposta de Peres, mas acabaram adotando-a, nunca confirmando nem negando nada sobre seu poder nuclear. Porque basicamente resumia a posição deles: Israel não tem intenção de ser o primeiro a atacar seus inimigos com armas nucleares. Na década de 70, os vizinhos árabes de Israel, em guerra contra o Estado judeu por 2 décadas, ficaram subitamente preocupados. Como o mundo todo, eles desconheciam o número de ogivas nucleares de Israel. Ao se manter em silêncio, Israel deixou rumores voarem pelo mundo árabe. Eventualmente, esses países hostis guerrearam menos. Alguns pensam que foi parcialmente por medo do que poderia ocorrer. Como Peres afirmou em sua autobiografia, a ambiguidade possui um poder tremendo. A incerteza era um forte impedimento para quem almejava outro holocausto. Na verdade, existe um apelido para o tipo de situação em que Israel teria que se encontrar antes de considerar a possibilidade de bombardear seus inimigos, a opção Sansão, evocando o personagem bíblico Sansão, que famosamente matou muitos filisteus em seu ato final, se matando no processo. Críticos da Amimut rejeitam esse argumento. Eles veem a Amimut como algo que Israel oculta para fugir do escrutínio internacional. Junto com a Índia, Paquistão e Sudão do Sul, Israel é uma das únicas nações membros da Organização das Nações Unidas a não assinar o Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, precisamente por causa da Amimut. Eles simplesmente não discutem seu programa nuclear. Sem assinatura do tratado, inspetores internacionais não puderam verificar as instalações. Os defensores de Amimut acreditam que desistir da política atual pode resultar em proliferação nuclear no Oriente Médio. Se Israel mostrasse suas cartas, poderia criar uma corrida armamentista, particularmente com o Irã. O principal objetivo de Israel é prevenir a proliferação nuclear a todo custo. Por vezes implica em guardar segredos, em outras, ser proativo. Nas últimas décadas, as forças israelenses atacaram instalações nucleares na Síria e Iraque para evitar suas expansões nucleares. Especialistas em cibersegurança sugerem que no início dos anos 2000, Israel se aliou aos Estados Unidos da América, unidos para criar o Stuxnet, um malware que causou falha numa instalação nuclear iraniana, frustrando efetivamente suas aspirações nucleares. Essas medidas agressivas, assim como o Amimut, visam minimizar as armas nucleares no Oriente Médio. Poucos países ameaçam uma guerra nuclear ativamente. No entanto, governos globais mantêm pesquisas sobre armas nucleares. Não é como se a energia nuclear fosse um tema aberto, todos os países são reservados sobre isso. Israel vai além nessa estratégia, deixando claro verbal e ativamente a intenção de manter a paz.
Se Israel deixar a Mimut e revelar suas intenções, é provável que a guerra nuclear se tornou uma ameaça séria, ou talvez a ameaça terminou e a paz mundial foi alcançada. Esperemos pela segunda opção.